Irmãos, como nós vimos no vídeo, nós temos falado sobre as bem-aventuranças. E a nossa oração sempre tem sido para que Deus, de um modo muito especial, venha trabalhando nos nossos corações. Que cada bem-aventurança dessa nós possamos nos perceber ali. Temos falado tantas coisas sobre as bem-aventuranças, mas uma delas é que ela é um presente de Deus para todo aquele que foi alcançado pela graça. Não sei se vocês vão se recordar, nós estamos hoje na quinta bem-aventurança. Se eu fosse fazer um teste hoje aqui, será que a gente lembra? Qual a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito ou humildes de espírito. A segunda é bem-aventurados os que... Vocês estão aprendendo direitinho, hein? Terceira, bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. Vocês estão olhando o texto aí, né? Direitinho. Semana passada foi a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm... Que legal, que legal. E hoje nós vamos chegar na quinta bem-aventurança. São 8 que nós vamos estar trabalhando aqui. Dissemos que esse texto, ele é extraído, ele está contido, ele faz parte de um texto maior, que é conhecido como o Sermão do Monte. E eu estava lendo algumas coisas do Martin Lloyd-Jones, ele fala um negócio interessante que faz sentido. Tá? Ele vai dizer que as bem-aventuranças, elas são como o retrato falado do crente. Ouviram? Retrato falado, inclusive, era um programa, virou um programa de TV um tempo atrás e tudo mais. Mas normalmente é usado para desvendar um crime, ou saber quem comete determinados crimes. Existem algumas testemunhas que talvez tenham visto uma pessoa cometendo um crime, e aí começa a dar características dessa pessoa, e um perito, uma pessoa especialista nisso, começa, à medida que vai ouvindo falar, a pessoa é assim, é assado, começa a desenhar, e no final tem o que é chamado de retrato falado. E pensamos que faz sentido pensar nas bem-aventuranças à medida que nós vamos conhecendo, aprendendo, entendendo que isso é algo inerente ao cristão, ao crente em Jesus Cristo, e vai chegando e compondo a cada bem-aventurança. Eu queria deixar um desafio para mim e para você, No final da série, depois que nós passarmos por todas as bem-aventuranças e o retrato for sendo montado, a arte vai sendo montada ali, se no final vai aparecer a minha e a sua foto. O retrato falado do crente. Ser bem-aventurado é ser abençoado. Alguém que encontrou o favor de Deus. E nós temos caminhado assim. Hoje nós vamos ver a quinta bem-aventurança. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Nós vamos ler esse texto e vou pedir para que você mantenha aí a sua Bíblia aberta. Nós vamos citar vários outros textos e é legal vocês acompanharem, perceberem se o que eu estou falando faz sentido, se está tudo certinho. Precisamos analisar isso também. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar para que possamos compreender a Tua palavra e o Teu querer e a Tua vontade para a nossa vida. Nós pedimos isso e suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, analisando a palavra misericórdia, etimologicamente, ela é formada por um prefixo, por um radical e por um sufixo. O prefixo misere, que significa infeliz, pobre e miserável. Estou lembrando do apóstolo Paulo falando dele, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. O radical corde, que quer dizer coração, e o sufixo iá,
não é inteligência artificial, tá bom, irmãos? IA significa a qualidade, denota a qualidade, o estado ou a condição. Traduzindo tudo isso, misericórdia é ter o coração, ou ser misericordioso é ter o coração voltado para os miseráveis. Ser misericordioso é ter o desejo de aliviar o sofrimento do outro, do próximo. É ter uma compaixão profunda pelo outro. E é complicado falar sobre isso, eu digo complicado nos tempos que nós vivemos, é uma cultura que valoriza o eu, né? O eu está acima de todas as coisas. E aqui a gente está falando para poder valorizar o outro, ter compaixão do outro, é ter a capacidade de ver com os olhos da outra pessoa, de ouvir com seus ouvidos, de pensar com a sua mente, de sentir com o seu coração. Talvez você possa pensar assim, né? Isso é ter empatia, mas vai muito além. Tem a ver com como eu me enxergo e a partir daí o que eu faço. Por isso que as bem-aventuranças, elas não são aleatórias e nós já falamos sobre isso. Elas são colocadas em uma ordem perfeita. E às vezes nós percebemos que à medida que nós vamos avançando, às vezes vai ficando um pouco mais difícil, mais complicado, mas eu tenho que lembrar que todas essas bem-aventuranças, elas são características e qualidades dadas pelo próprio Deus, não é algo que nós podemos produzir, que nós nascemos com isso, ou que nós achamos que podemos desenvolver por nós mesmos. Como é possível isso? Parece algo utópico, essa questão conceitual aqui. Interessante que no reino de Deus o ser, ele vem antes do fazer. Então, quem é, faz. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa bem-aventurança, ela tem a ver com uma questão prática. Não basta identificar a miséria do outro e até ter uma compaixão pelo outro, mas se eu não fizer nada, não basta identificar e ter o sentimento. Essa bem-aventurança vai exigir de cada um de nós, meus irmãos, uma ação prática. E muitas vezes, essa ação prática não vai ser nada fácil. Então, como eu consigo exercer essa bem-aventurança? Como eu disse, olhando honestamente para dentro de nós e enxergando exatamente quem somos. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre alguns pontos, sobre algumas características de como poderemos ser, como devemos ser misericordiosos, ou como exercemos a misericórdia. Em primeiro lugar, nós exercemos misericórdia com os feridos. Esse é o primeiro ponto para a gente aqui. Não somente com aqueles que são feridos fisicamente, mas também e talvez principalmente com os que são feridos na alma, por dentro. Algo que nós não podemos ver, mas que fere, que dói, que machuca. Não é compatível com o crente em Jesus, meus irmãos, olhar a dor do outro e não se compadecer. Não ter compaixão e não agir com atos de bondade. Não podemos ficar insensíveis com a dor do nosso próximo. Isso não é característica, isso não é qualidade de um cristão, uma pessoa salva em Jesus Cristo. Nós podemos olhar para a Bíblia e ver alguns exemplos assim. Pessoas que agiram com misericórdia com os feridos. E o primeiro exemplo que me veio foi do bom samaritano. Nós encontramos essa passagem, se você quiser abrir sua Bíblia, até te oriento a fazer isso, abrir sua Bíblia em Lucas 10, de 25 a 37, vai narrar essa parábola que Jesus conta. Nessa parábola, um perito da lei quer pôr Jesus à prova. E ele vira para Jesus e pergunta: como eu posso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus, sabiamente, ele vai propor uma parábola. Interessante que essa parábola, todas as parábolas de Jesus, elas sempre têm a ver com a pessoa, porque Jesus conhecia todos intimamente, ele era o próprio Deus, tinha a ver com o seu contexto, com aquilo que era comum para ele, e ele então vai propor essa parábola para o perito da lei, e essa parábola ela tem a ver com amar e servir ao próximo. Quando ele pergunta o que eu devo fazer para poder herdar a vida eterna, Jesus ele vai resumir ali a lei. E ele vai dizer: olha, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como? A si mesmo.
E a dúvida daquele perito da lei que estava querendo pôr Jesus à prova, ele faz mais uma pergunta a Jesus, ele diz o seguinte: quem é o meu próximo? Ele vai fazer essa pergunta a Jesus, e Jesus então vai começar a contar uma história para ele, uma parábola para ele. Ele vai dizer que um homem vinha de Jerusalém para Jericó, quando foi abordado por assaltantes, esses assaltantes retiram ali a sua roupa, espancam aquele homem e deixam esse homem quase morto. E a parábola vai dizer que vem um sacerdote e vem um levita. Pessoas que trabalhavam no templo do Senhor, pessoas que serviam no templo do Senhor. E, embora a Bíblia não fale isso, nós não sabemos se, além de ver aquela pessoa ali, caída, quase morta, além de ver se eles tiveram algum tipo de sentimento. Vamos imaginar, vamos pensar que eles até tiveram algum tipo de sentimento, algum tipo de compaixão, mas não fizeram nada. A Bíblia vai dizer que eles passaram de largo, passaram de longe. E pode ser que isso fazia algum sentido para eles, porque se aquela pessoa viesse a morrer e eles tocassem naquela pessoa, eles estariam impuros para poder prestar o serviço no templo. Então, para aquelas pessoas, o serviço era mais importante do que o outro, eles passaram de largo. Mas a história continua e vai dizer que passa ali um samaritano. Ele vê, ele não só vê e se compadece, mas ele vai até aquela pessoa, ele trata as suas feridas, ele leva a pessoa para uma acomodação e pede para a pessoa cuidar, paga ali para ele algumas coisas ali e diz para aquela pessoa: olha, se ele consumir mais alguma coisa, se ele precisar de mais alguma coisa, na volta eu pago para você o restante. Hoje é impossível fazer isso, né, irmãos? Olha, me dá isso aqui que eu vou ali, daqui a pouco eu pago a você, né? É difícil hoje não rola. Mas na época foi assim. O samaritano agiu assim. No final, Jesus ele faz uma pergunta para o perito da lei. Versículos 36 e 37 diz o seguinte: então Jesus perguntou: qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? Lembre-se, ele perguntou, o perito da lei: quem é o meu próximo? Jesus está respondendo para ele. O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Ele não só olhou e não só se compadeceu, mas ele agiu. Não só ver e se compadecer, mas agir. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo da mulher adúltera. Isso está registrado lá em João 8, de 1 a 11. Nesse contexto, meus irmãos, Jesus estava ensinando o povo ali no templo, quando os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido pega em adultério. E aquelas pessoas vão até Jesus com essa mulher e viram para Jesus e falam com ele: olha, Senhor, essa mulher ela foi pega no ato de adultério. E segundo a lei, ela precisa ser apedrejada. Ela tem que ser apedrejada segundo a lei. Só que Jesus não responde nada. Jesus abaixa e começa a escrever. E aquelas pessoas começam a insistir com Jesus. E Jesus levanta, olha para eles e diz: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E aquelas pessoas, diz o texto, que elas começam a sair. Não fica ninguém. Versículos 10 e 11 de João 8 diz o seguinte: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O pecado, ele faz isso com a gente, ele nos fere por dentro. Jesus, ele trata da ferida da alma, ele não condena, mas ele age com misericórdia, ele age com bondade. Mas note, irmãos, note que ele não deixa de considerar e de tratar a questão do pecado aqui. Ele não é omisso quanto a isso, tanto que ele diz: agora vá e abandone sua vida de pecado. Ele não deixa de tratar o problema, o pecado dela. Mas ele trata a ferida da vergonha, da exposição, do erro, da culpa, feridas internas. Ele age com bondade, ele age com misericórdia. E eu te pergunto se nós temos agido com misericórdia com aqueles que estão
feridos, com aqueles que são feridos, tanto fisicamente quanto a ferida da alma? Essa é uma pergunta para a nossa reflexão, meus irmãos. Então, em primeiro lugar, exercemos misericórdia com os feridos. Em segundo lugar, nós exercemos misericórdia com os necessitados. Meus irmãos, nós precisamos ter compaixão e sermos generosos com aqueles que passam por necessidade. Há pessoas, meus irmãos, que têm necessidades básicas como comida, bebida, vestimenta. Queridos, nós não podemos fechar os olhos e sermos insensíveis quanto a isso. Eu sei, queridos, que nós vivemos em tempos difíceis e, por vezes, nós nem sabemos a quem nós estamos ajudando. Não é verdade? Não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes vocês já passaram por alguma situação, por um lugar onde você viu uma situação, você viu, se compadeceu e você ajudou e depois você descobriu que estava sendo enganado. Isso já aconteceu com você? Você achou que estava ajudando a pessoa e depois você descobriu que a pessoa pegava o dinheiro para fazer outra coisa, pegava dinheiro para comprar cachaça, para comprar droga. Já aconteceu isso com você? Eu sei que nós vivemos tempos difíceis, porque nós, às vezes, nem sabemos a quem nós estamos ajudando. Mas isso não pode, meus irmãos, servir de muleta para fecharmos os nossos olhos e não fazermos nada, deixando de agir com misericórdia com aqueles que são necessitados. Olha o que Tiago fala sobre isso, Tiago 2, 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Se eu ver uma pessoa e falar assim, olha, está tudo bem, vá lá se aquecer, vá lá comer, mas eu não agir, não ter uma ação prática, Tiago vai dizer, o que adianta isso? Que proveito tem isso? A misericórdia, meus irmãos, não é apenas uma identificação da miséria do próximo e um sentimento de compaixão. Ela vai muito além. Ela vem acompanhada de uma ação prática. Ser misericordioso, meus irmãos, é ir além do sentimento. E isso é importante. Paulo, no capítulo 20 de Atos, versículo 35, falando sobre a bondade, sobre agirmos com bondade, agirmos com misericórdia, ele vai dizer, a maior felicidade é em dar do que em receber. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que é interessante, que fala um pouco sobre isso. Você não é tão rico que não possa receber, e nem tão pobre que não possa dar. Então, demonstre generosidade com aqueles que são necessitados. Davi também expressou isso no Salmo 41, do versículo 1 ao versículo 3. Ele disse o seguinte, bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor livra no dia do mal. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restaurarás, tu lhe restauras a saúde. Observou, meus irmãos, que existe aqui uma promessa para aquele que ajuda aos necessitados? Mas nós precisamos ter cuidado e ter atenção com isso. Não podemos confundir isso, meus irmãos, com o Evangelho. É claro que isso é importante, na realidade isso é muito importante, mas isso não é o Evangelho. Na realidade, agir com misericórdia junto aos necessitados é exatamente um desdobramento do Evangelho. É uma ação prática, resultado do Evangelho na vida do crente. Aquele que foi alcançado. Como nós já dissemos, meus irmãos, o ser, ele vem antes do fazer. Primeiro nós somos, depois nós fazemos. E Deus sonda o nosso coração. Não podemos ser aqueles que fazemos as coisas para poder termos visualizações, termos likes, passarmos por pessoas boas perante os outros. Porque Deus sonda o nosso coração, meus irmãos. Nós só conseguimos agir da maneira correta quando temos a motivação correta. E Deus é aquele que olha para o nosso coração e sonda o nosso coração e sabe das nossas intenções.
Temos agido, meus irmãos, com misericórdia junto aos necessitados? É uma outra pergunta para a nossa reflexão. Terceiro lugar, exercemos misericórdia com a vida das pessoas ou com as almas das pessoas. Será que nós temos sido indiferentes com o fato de que pessoas estão morrendo e muitas estão indo para o inferno? Aí você pode falar assim, olha, não pode falar de inferno não, vira essa boca para lá. Se tiver madeira perto, bate na madeira 3 vezes, não fala disso não. Mas nós temos que falar, meus irmãos, porque o inferno, ele é real. E pessoas têm caminhado, multidões têm caminhado para lá. Nós precisamos ter misericórdia da vida, das almas das pessoas, que muitas estão caminhando, às vezes, a passos largos para lá. O texto da multiplicação dos pães me chama muita atenção. Existem 2 registros, em 2 momentos distintos, onde Jesus ele multiplica os pães. Mas na primeira multiplicação, ela é interessante, porque os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles vão fazer esse registro, diferente da segunda multiplicação dos pães. Mas a primeira multiplicação, todos os 4 vão fazer esse mesmo registro. E é interessante que cada autor, ele fala sobre o mesmo fato de acordo com o seu ponto de vista, registrando aquilo que ele julgava, o que ele entendia ser o mais importante. E é um texto lindo esse texto da multiplicação dos pães. Só que dos quatro registros, dos 4 evangelhos, me chama a atenção o registro que Marcos faz. Marcos 6,34 vai dizer o seguinte: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, o texto vai dizer que ele saiu do barco e ele viu uma grande multidão. E ele teve o quê? O sentimento? Compaixão. Mas por que ele teve compaixão? Porque ele viu que aquela multidão eram como ovelhas sem pastor. É o que o texto vai dizer. Mas não para por aí. O texto continua. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu não sei se você já parou em algum lugar onde você pudesse ver uma grande multidão. Eu sei que você já fez isso, você já esteve no meio de uma grande multidão, mas no sentido de parar para observar a multidão, como as pessoas andam. Podemos pensar, por exemplo, calçadão de Macaé em época de Natal, aquele negócio fervendo. Eu não sei, e de vez em quando eu vou na rua com minha esposa, né? E tem hora que eu já estou cansado, meus irmãos, eu confesso para vocês, né? Tem hora que eu estou cansado, então ela sai, né? Às vezes eu paro no lugar e ela vai, né? Ela vai, porque ela gosta, e vai aqui, vai ali. E eu fico parado, e de vez em quando, eu fico olhando para a multidão, passando, indo e vindo, pensando quem são aquelas pessoas, qual o objetivo daquelas pessoas, como é que é a vida daquelas pessoas. Eu fico pensando sobre isso, não é sempre, mas de vez em quando eu fico nessa. Não sei se você é parecido comigo, talvez eu seja esquisito mesmo, né? Eu não sei também se você, lá, quando Macaé está assim, Macaribe, conhece Macaribe? É quando a praia está clarinha e quentinha. Acontece, acho que meia vez no ano isso, eu não sei bem. Mas a praia está cheia e você olha para aquela multidão. Não sei se você tem essa percepção assim, de tanta gente ali. Quem são aquelas pessoas? O que elas fazem? Como é a vida delas? O texto vai dizer que Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão. Quando nós vemos grandes multidões assim, passa na nossa cabeça que a grande maioria daquelas pessoas não conhecem ao Senhor. Será que essa pergunta vem na tua mente quando você está olhando uma grande multidão? A grande maioria dessas pessoas não conhecem o Senhor. Quando olhamos para a multidão, meus irmãos, o nosso coração tem se compadecido. Pois hoje não é diferente da época de Jesus. No meio da multidão, tem muitos que estão, como o texto vai dizer, como ovelhas sem pastor. Temos tido compaixão, temos tido uma ação prática, porque não basta ver e sentir, mas precisamos fazer algo.
Jesus, meus irmãos, ele não só viu a multidão e não só se compadeceu dela, mas ensinou muitas coisas para eles, como o texto vai dizer. Jesus não parou no campo da teoria, mas ele teve uma ação prática. Nós também precisamos agir assim. Olhar para a multidão, se compadecer dela e fazer algo. Não podemos cruzar os braços e agir com indiferença quanto a isso. Como posso perceber, meus irmãos, a pessoa indo em direção ao precipício e não fazer nada? Não alertar, não orientar, não agir com misericórdia com uma alma perdida. E a gente precisa lembrar, e isso é importante, que essa era exatamente a nossa condição. Jesus vai dizer que viu a multidão como ovelhas sem pastor. E se nós voltarmos um pouquinho no tempo aqui, 700 anos antes de Jesus vir a nascer, o profeta Isaías, falando sobre a vinda de Jesus, que ele seria humilhado, que seu corpo seria moído. Ele vai dizer no capítulo 53, no versículo 6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Essa era exatamente a nossa condição. E o que acontece, meus irmãos? Então o Senhor, Ele age com misericórdia com a gente. Nós somos alvo da misericórdia de Deus, meus irmãos. Nós somos objetivos da misericórdia de Deus. Estávamos caminhando para a morte. Mas Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, e isso é misericórdia. Merecíamos a morte, mas Ele age com misericórdia conosco e não nos dá aquilo que nós merecemos. Nosso Deus é misericordioso e nós precisamos ser também. Precisamos ser misericordiosos com as almas perdidas, porque Jesus fez isso. Precisamos olhar para as almas perdidas com compaixão e amor, fazer como Jesus, meus irmãos, pregar o Evangelho. E o Evangelho, ele vai contar a história de Deus vindo em nossa direção, mesmo sem nós merecermos. O Evangelho vai contar a história de um resgate do qual eu e você éramos o alvo. O Evangelho conta a história de Deus agindo com misericórdia com as almas perdidas. Precisamos fazer o mesmo pelos nossos semelhantes. E eu te pergunto mais uma vez, nós temos feito isso? Nós temos agido com misericórdia quando olhamos, quando vemos no meio da multidão pessoas que andam desgarradas, como ovelhas que não têm um pastor, que não têm um cuidado. Nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. E em quarto e em último lugar, exercemos misericórdia com os que nos ofendem. E aqui, irmãos, está um grande desafio para mim e para você. Somos pessoas que perdoam as ofensas que são cometidas contra nós? Eu preciso te lembrar que todo cidadão do reino dos céus, ele foi alvo daquilo que ele mais precisava, o perdão de Deus. Aquilo que nós mais precisávamos na nossa vida era o perdão de Deus. Porque isso, meus irmãos, o perdão de Deus, ele resolve o maior dos nossos problemas, que era uma eternidade longe do nosso Criador. Talvez alguém possa pensar que a misericórdia, ela anula a justiça de Deus. Porque se o salário do pecado é a morte, e nós somos livres da morte, então a misericórdia anulou a justiça de Deus. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A justiça de Deus, meus irmãos, ela é satisfeita em Cristo Jesus. Ele, Jesus, assume a nossa culpa. Ele morre na cruz em nosso lugar. E Ele anula a escrita de dívida que existia contra nós. O texto de Romanos 3, 25 e 26 retrata muito bem isso. Que fala sobre a justiça de Deus sendo satisfeita em Cristo. Olha o que o texto diz. Deus o ofereceu, falando de Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele satisfez a justiça de Deus e ele aplaca a ira de Deus. Pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, meus irmãos, nós somos perdoados. E nós não podemos nos esquecer disso. Essa é exatamente a mensagem do Evangelho. E nós precisamos de lembrar disso todo dia, porque nós nos esquecemos disso todo dia. Nós fomos perdoados. Deus olha para mim e para você e age com misericórdia. E através do que Ele fez, nós somos perdoados. E existe uma relação direta entre perdão e misericórdia. Martin Lloyd-Jones, nós temos citado muito ele. Ele tem uma frase que retrata um pouco disso, que fala um pouco dessa relação do perdão e da misericórdia. A citação dele diz o seguinte: a graça de Deus é tão grandiosa que quando se revela perdoadora em nossos corações, ela nos torna misericordiosos. A graça de Deus é tão grandiosa que quando se revela perdoadora em nossos corações, ela nos torna misericordiosos. Não é pelo que eu posso produzir, não é pelo que eu posso fazer. Eu, por si só, não consigo ser misericordioso. Mas é graça. É Deus colocando isso através do Espírito Santo dele que vive dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, se já fui perdoado, eu também perdoo. E eu sei, queridos, que eu não estou falando de algo simples. Porque Jesus me perdoou, é tranquilo perdoar. Não, não é tranquilo. Eu sei que tem situações que são difíceis para nós perdoarmos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Não existe nada tão grande que façam contra mim que eu não tenha feito muito mais contra Deus. E mesmo assim, Ele me perdoou. Não existe nada tão grande que alguém possa fazer contra mim e contra você, que eu e você não tenhamos feito muito mais, ou muito maior, contra o nosso Deus. Tem uma parábola conhecido como parábola do servo impiedoso, que retrata um pouco disso, retrata um pouco dessa relação. O texto vai dizer que tinha um rei que foi acertar as contas com os seus servos. E ele para um servo que tinha uma dívida impagável. Não tinha como aquele servo pagar aquela dívida. E ele vai cobrar: olha, você me deve. Você precisa pagar a sua dívida. E aí ele suplica ali: olha, por favor, não me jogue na prisão, não faça isso comigo. Eu pago Casas Bahia, perder de vista. E aquele rei, ele perdoa aquela dívida enorme, impagável daquele servo. E a história continua, e aquele servo encontra um conservo dele, que devia algo mínimo, pequeno, comparado com a dívida que ele tinha com seu senhor, com seu rei. E ele cobra do seu conservo. E o conservo fala: não faça isso comigo, eu vou te pagar. Não me lance na prisão. Ele fala: não, você vai ser preso, eu vou te lançar na prisão, você vai apodrecer na cadeia. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Porque o pecado que nós cometemos contra Deus, ele é enorme, ele não tem tamanho. E fomos perdoados por Ele. Ele age com misericórdia comigo e com você. Como não perdoaremos também coisas menores? Mais uma vez, eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é tranquilo. Tem uma história real, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar. Se eu não me engano, o título é O Assassino de Green River. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é uma história verídica de um serial killer que matou dezenas de mulheres nos Estados Unidos. Acho que foi antes do ano 2000, 90 e pouco, mas foi durante muitos anos.
ele matou várias mulheres. E só que a polícia nunca conseguia pegar ele ou provar. Chegaram a fazer o famoso retrato falado dele, mas não havia evidências que ligavam ele aos crimes, a não ser alguém ter visto uma coisa ou outra. Mas teve uma época que acharam um DNA dele, e enfim conseguiram prendê-lo. E para que ele não tivesse pena de morte, para que ele não fosse morto, ele resolveu colaborar com a justiça. E aí ele leva os lugares onde ele enterrou os corpos, e vai a um júri, uma espécie de júri popular, assim, onde as pessoas podem falar nesse tribunal. E foi concedido aos parentes das vítimas, pessoas próximas, a dizerem algumas coisas ali. E as pessoas começam a dizer: olha, você tirou a vida de uma pessoa boa, de uma mãe, de uma filha. Por que você fez isso? Outras pessoas eram muito duras com ele. Você tem que apodrecer no inferno. O que você fez é um absurdo. E começam a falar palavras assim terríveis contra ele. E o semblante dele, irmãos, vocês podem ver isso depois no YouTube, é normal. Nada faz o semblante daquele serial killer mudar. Frio, calculista. E de repente entra um senhor, já de idade já avançada, barba bem branca. E ele começa dizendo, chama o nome dele e diz: há pessoas aqui que te odeiam. Eu não sou uma delas. E ele tinha perdido uma filha, meus irmãos, para esse serial killer que matou a filha dele. E ele diz: você dificultou para mim fazer aquilo que Deus quer que eu faça com você, que é te perdoar. Você tornou-se difícil para mim, mas eu digo para você, eu te perdoo. Meus irmãos, nessa hora, o semblante daquele serial killer muda e ele começa a chorar. Eu estou falando de perdão aqui, meus irmãos, não estou dizendo que é uma coisa simples, não estou dizendo que é uma coisa fácil. Na realidade, nós por nós mesmos, nós não somos capazes de exercer misericórdia, mas por causa de Deus, por causa do Senhor. Quando eu olho o tamanho do meu pecado diante desse Deus grandioso e percebo que Ele me perdoou por causa disso, e pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós somos capazes de perdoar. Meus irmãos, não perdoar só traz malefícios para mim e para você. Quem não perdoa não pode ofertar, não pode adorar. Quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa, meus irmãos, adoece. Quem não perdoa não tem misericórdia. E o juízo será sem misericórdia para quem não exerce a misericórdia. E aí você está falando: por que você está dizendo isso, Flávio? Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que diz isso. Isso está em Tiago 2,13. Diz o seguinte o texto: porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que possamos agir com misericórdia com os nossos irmãos, com o nosso próximo, perdoando aqueles que nos ofendem. Que possamos agir assim. É difícil? Claro que é. Mas se você tem alguma dificuldade nessa área, peça ao Senhor para poder trabalhar no seu coração. Peça ao Senhor para que possa tratar o seu coração. Porque todas as bem-aventuranças fazem parte da vida do cidadão do reino dos céus. Em certa medida, todos nós exerceremos as bem-aventuranças. Se somos crentes em Jesus, se somos cidadãos do reino dos céus, exerceremos as bem-aventuranças. Eu quero concluir fazendo uma pergunta: por que nós somos misericordiosos? Ou qual a razão de sermos misericordiosos? A primeira é aquilo que nós temos falado sempre: porque somos cidadãos do reino dos céus. Nós já falamos sobre isso. Não é, meus irmãos, não é uma característica, uma qualidade que a gente nasce com ela. Cada um tem o seu perfil, o seu jeito de ser, as suas características, as suas qualidades, os seus defeitos. Mas nós não estamos falando de coisas aqui que nós nascemos com ela.
Muito menos estamos falando de coisas que nós podemos desenvolver através da nossa própria força, da nossa própria vontade. Nós recebemos isso de Deus e o Espírito Santo aperfeiçoa isso na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele vai aperfeiçoando isso em nosso coração. Só somos misericordiosos, meus irmãos, porque somos cidadãos do reino. O ser vem antes do fazer. E isso faz sentido para nós. Em segundo lugar, porque somos misericordiosos, porque nós revelamos o caráter de Deus. A misericórdia é um dos atributos de Deus e Ele compartilha esse atributo conosco. Deus, na sua essência, é um Deus misericordioso. E seus filhos também precisam ser assim. Eu e você também precisamos ser assim. Lucas 6,36 vai dizer: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Deus, em sua essência, Ele é misericordioso. Aliás, Ele agiu de misericórdia comigo e com você. O profeta Jeremias, em Lamentações 3,22, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ele vai completar o texto, vai dizendo que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela é a expressão do seu amor e da sua bondade para conosco. Em terceiro lugar, porque somos misericordiosos, porque é um sacrifício agradável a Deus. Ser misericordioso é algo que agrada a Deus. Deus se agrada dos seus filhos quando eles exercem misericórdia e bondade com o seu próximo. Hebreus 13,16 diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Meu irmão, Deus se agrada de você quando você age com misericórdia. Com os feridos, com os necessitados, com as almas perdidas, com as vidas e com aquelas pessoas que nos ofendem, com aquelas pessoas que nos fazem mal. Deus se agrada quando nós agimos com misericórdia. E eu quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão e com isso a gente vai terminar. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? E aí você pode dizer assim para mim: mas eu não devo nada a ninguém. A minha vida é minha vida e eu não devo obrigação a ninguém. Mas isso não cabe a mim e a você. Como crentes em Jesus, nós somos devedores uns dos outros. Então a pergunta continua. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? E essa pergunta ela tem intenção, meus irmãos, de fazer com que olhemos para dentro de nós, para saber quem nós realmente somos. Nós não conseguimos, meus irmãos, fingir diante de Deus. Ou nós somos, ou nós não somos. Isso me fez lembrar uma música de uma banda bem conhecida da minha época, né? De um tempo recente atrás, assim, não muito distante, mas uma banda chamada Fruto Sagrado. Eles têm uma música que diz que é o que na verdade somos. Uma parte dessa música diz o seguinte: quando o mundo tenta nos enxergar, será que vê o que realmente somos? Olha como essa pergunta nos faz refletir. Quando o mundo olha para nós, quando tenta nos enxergar, será que ele vê o que nós realmente somos? E o coro da música diz o seguinte: o que na verdade somos. O que você vê quando me vê. Se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. O que na verdade somos. O que você vê quando me vê. Para que serve a luz que não acende e que não ilumina a escuridão? Eu tenho feito a diferença na vida do próximo? Eu tenho agido com misericórdia? E essa pergunta, meus irmãos, ela pode revelar duas coisas. Primeiro, eu sou de verdade um cidadão do reino dos céus. E preciso continuar sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus, buscando agradar a Deus em todas as coisas. Aliás, buscar agradar a Deus em todas as coisas, nós vimos semana passada, que é a bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça
vive uma vida para poder agradar a Deus. Ou, em segundo lugar, eu reconheço que não tenho tais características, tais qualidades, e preciso ser resgatado pelo Senhor. E eu te pergunto, onde você se encontra? E aí me vem na mente uma outra banda, antiga também, chamada Banda Rebanhão. Tem uma música deles que tem por título Palácios. E um pedaço da música diz: de que lado você está? De que lado você quer ficar? Meus irmãos, as bem-aventuranças, que elas possam nos ensinar sempre. E pensando especificamente que nós falamos hoje, que nós possamos agir com misericórdia com o nosso próximo. Assim como o Senhor agiu com misericórdia comigo e com você. E que Ele nos abençoe. Amém? Quero chamar a banda à frente.